As campanhas são maravilhosas, testemunhos dos mais diversos. Eu tenho dito esses dias que Deus tem curado pessoas de tendão que está rompido, está inflamado, e Deus leva. Você vai ver, pessoa que não levantava o braço está levantando, que não caminhava está caminhando, as coisas bonitas que Deus tem feito, provando o seu amor por nós, o seu cuidado com os seus. Ele disse, aquele que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. E é importante então olhar para a palavra. Estamos aqui com uma mensagem, começando com o livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. O capítulo é o primeiro, o versículo é o 4. No começo são versículos bem citados no nosso meio, que não serão estranhos aos seus ouvidos, mas depois virá matéria nova. Gênesis 1:4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. É o que nós temos que fazer na nossa vida. Toda pessoa que quer vencer verdadeiramente, ela tem que ver o que é luz e o que é trevas. Como é que eu consigo isso? Vamos voltar aqui, Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, se a palavra de Deus, ela é a minha lâmpada, é a minha luz, então o que não está de acordo com a palavra na minha vida, eu devo separar. Você também. Se você quer ser o vencedor, procure isso, procure olhar a Bíblia, ler o que ela diz, aceitar o que ela diz, claro, pelo Espírito de Deus, e Ele vai lhe dirigir. Eu estava explicando quantas pessoas estão na igreja, mas querem conviver com as trevas, querem conviver com coisas que não são da palavra, que não estão de acordo com a palavra. E a pessoa nunca vai conseguir verdadeiramente andar com Deus. Lá no final da Bíblia, nós vamos sair, estava no início, fomos para o meio, vamos para o final. 1 de João, capítulo 1, versículos 5 e 6. 1 de João, capítulo 1, versículos 5 e 6. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O homem, no seu entendimento, ele diz, não existem trevas, existe ausência de luz. Não está muito errado, porque trevas, quando não tem a palavra de Deus, quando a pessoa não está de acordo com a palavra, ela acaba ficando em trevas. A pessoa vem para o Evangelho e às vezes tem práticas religiosas, algumas práticas que ela até gosta, e ela quer conviver com o Evangelho e com aquilo ao mesmo tempo. Não vai conseguir. Não vai. Muitos querem crer, entenda bem, na chamada reencarnação. Isso nunca poderá ser verdade à luz da palavra de Deus, porque a Bíblia diz, Hebreus 9, 27. O que diz Hebreus 9, 27? Hebreus 9, 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, há uma crendice que a pessoa vem para melhorar o seu espírito, aprimorar, evoluir. Não está na Bíblia. Se você veio para o Evangelho, você tem que separar isso aí. Esse tipo de crença não é bíblico. E a pessoa às vezes quer ter. Ela quer conviver com aquilo e com o Evangelho ao mesmo tempo. Você não vai servir nem a um, nem a outro. Você vai ficar sempre, entenda bem, sem a revelação de Deus, sem viver com Deus como deveria de viver. Essa prática era condenada lá no Antigo Testamento já. Ah, mas é para o Antigo Testamento. Já acabamos de ver aqui. De consultar verdadeiramente aos mortos. Veja o que diz o livro de Deuteronômio. Você conhece Deuteronômio? É o 5º livro da Bíblia. Capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Vou ler todo o versículo 9, 11 e 12. Não lê muito não, senão fica extensa a leitura. Isso basta para nós. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Então, tem práticas religiosas que chegaram de outros lugares. E nós vamos aderindo, nós vamos assumindo. Algumas achamos bonitas, achamos, vamos dizer, produtivas para nós.
Então entramos no Evangelho, conhecemos a Jesus, recebemos a Jesus como Senhor, como Salvador, e temos que seguir a Cristo. Mas algumas práticas nós não queremos deixar. Nós não conseguimos separar a luz das trevas. Porque até achamos que aquilo ali não é trevas. Aquilo ali é até uma coisa boa. Veja o que ele está dizendo agora. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Está aqui. Mas esse Antigo Testamento, não. Tem prática que vai ser para toda a vida. E as pessoas, às vezes, estão no Evangelho, entraram no Evangelho, mas estão carregando. Então, essas pessoas não vão conseguir, elas não conseguiram ser bem-sucedidas. Por quê? Porque elas têm a prática das trevas e não querem deixar. O missionário dá um testemunho. Uma mocinha estava sofrendo sérios problemas, tendo alucinações. E ela só se acalmava quando a mãe dela, o espírito da mãe dela, vocês já ouviram isso, aparecia para ela. E ela ouvia a mãe, entenda bem, a mãe cantando uma musiquinha que ela gostava. E ela começava então com aquela musiquinha. E ela se acalmava. Só que ela começou, um dia, perturbação. E ela ouviu que os pastores estavam orando, entenda bem, e eles começaram então a levar a moça na igreja. E na hora da reunião, manifestou o demônio. E quando o demônio manifestou, ele se manifestou como se fosse a mãe. Aí a outra irmã falou assim, é a mamãe. E eu me disse, não é a mamãe. O missionário só não fala isso que é. Não é, minha filha. A Bíblia diz, os mortos não sabem de nada, os mortos não voltam. Não, mas é porque nós conhecemos. Tá bom, vou te mostrar aqui que não é. Em o nome de Jesus. Demônio, você não vai se esconder mais, é a verdade aqui. Em nome de Jesus, você vai se manifestar como você é. Eu já tive experiências. Demônio se manifestar como se fosse uma criancinha. Pedindo até doce todo. Se você quer doce, eu vou te dar. Um doce consagrado ao meu Deus. Esse eu não quero, não. Coisa séria. Já podia contar a experiência, mas vamos ficar só com a palavra de Deus. Não entre nessa. Tem coisas que parecem bonitas, mas não quer. Por quê? Vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Matéria nova em relação aos outros cultos. 4:4. Diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cega o entendimento dos incrédulos. A pessoa não consegue crer. Mas está escrito aqui, não consultar os mortos. Está escrito aqui, ao homem foi dado direito de morrer somente uma vez. Aí as pessoas que defendem vão lá para versículos isolados e querem falar. Mas veja o que ele vai dizer no 5 agora. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Quer dizer, eu não estou pregando o que eu acho, não. Não porque você não crê dessa maneira. Não estou pregando a Bíblia. Não estou pregando o que eu acho. Não estou pregando, entenda bem, que é uma coisa minha, que é uma convicção minha. Não, na palavra. Eu estou ali pregando a palavra. E ele está dizendo para nós aqui, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, que é a palavra de Deus. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Estamos aqui para isso, para pregar o Evangelho, não pregar a nós mesmos, nem pregar a nossa crendice ou o nosso achismo. É pregar a palavra de Deus. Aí cabe a você aceitar, crer ou não. Dar a oportunidade ao Espírito Santo. Olha o que diz agora. Porque Deus que diz que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É isso. Então nós queremos entregar a palavra de Deus, você viu, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, é ela que nos ilumina, e o único espírito de luz, vamos usar assim o termo, né, para entendermos, o único espírito de luz é o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo é o único espírito de luz? Porque a Bíblia fala, João, capítulo 16, versículo 13.
Esse também é bem conhecido. Incrível que pareça. É como a pessoa que está, não dando o caso de alguém, não, por favor, não, jamais de alguém no nosso meio. É a pessoa que está na igreja, conhece a Jesus e tudo, mas aí conhece uma outra pessoa fora do seu casamento. E começa a achar que Deus tem que concordar. Porque agora, pastor, eu encontrei a mulher da minha vida. Encontrei a mulher da sua morte, a mulher da sua vida é do casamento. Não encontrei o homem da minha vida, o homem da sua morte. O homem da vida é do casamento. Tudo bem. Quando você chega na igreja no segundo, terceiro, quarto casamento, não tem problema. Jesus mandou você vir como você está. Não esquente a cabeça, não fique se preocupando. Ele disse para a mulher, chama o teu marido. Ô Senhor, eu não tenho marido não. Se veste bem, te veste 5 maridos, o que tu tens não é teu marido. Não condenou ela pelo passado, não é isso. Estamos falando da pessoa agora, que já conhece a palavra, está com Cristo, conhece Jesus, aí diz, não, agora encontrei a mulher da minha vida, encontrei o homem da sua morte. Mas ele quer conviver com aquilo, não pode. Por quê? O Espírito da luz, que é o Espírito da palavra, vai dizer, João 16,13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, muitos já conhecem bem, para que dá paradinha e marca aí, só pula uma folha, 17 e 17. Santifica-os na verdade. Vamos lá? A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus. Então vamos repetir. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito da palavra, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não nos guiará em outra coisa, ele nos guiará em toda a verdade, na palavra. Ele não vai falar outra coisa, ele não vai nos ensinar outra coisa, ele vai nos ensinar na palavra, nos guiará em toda a verdade. Então, quem quer realmente andar na verdade, não ouça o Jaime de Amorim, ouça o Espírito Santo. Não consulte o Jaime, consulte o Espírito Santo. Eu, quando vou dar uma palavra, eu preciso de falar, Deus, o Senhor coloque, me dê a direção, me dê a instrução. Eu não posso dar uma letra morta para você, entendeu? Tem que dar uma palavra viva, palavra que Deus deu, não é pegar um versículo e jogar ele toda hora, não. Não, eu tenho que ter a direção de Deus, ter a instrução dada pelo Espírito, dentro da palavra. Então, você precisa, o mundo precisa. O mundo está em trevas. Aí vai contar para nós. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Oh, glória a Deus. É isso. O Espírito Santo não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará. Ele guiará dentro da palavra de Deus. Por que nós precisamos de fazer isso? De estar na palavra, de caminhar na palavra de Deus. Porque Isaías 60, esse aqui eu tenho repetido na pandemia, Isaías 60, versículo 2, ele diz, porque eis que as trevas cobriram o quê? A terra, e a escuridão os povos. O que é as trevas? Repito, a ausência de luz, a ausência da palavra. Não tem a palavra, as trevas tomam conta. Esses ensinamentos, mas com esses ensinamentos, vem os outros. Aí vem a destruição da família, vem a destruição do lar, vem a destruição da sociedade, que tem que mudar a sociedade, mudar as estruturas sociais. Não, nós temos que permanecer. Eu até brinco com o pessoal que, às vezes, assim, não, eu sou um cristão progressista. E você, pastor, eu sou um cristão conservador. Por quê? Porque Jesus Cristo é conservador. Ele é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente. Não estou falando de política, não, pessoal. Todo temor. Estou falando da palavra de Deus. Ela não muda, não. Reforma protestante não foi reforma da palavra, foi do entendimento humano. Então, as trevas cobriram a terra. Você pode ver aí fora as aberrações, entenda bem, nas leis no Brasil, não, no mundo todo. Coisas esquisitas, estranhas estão acontecendo. É as trevas que cobriram a terra. Aí o diabo procura se apresentar como luz, quer dizer, como solução, trazendo essa paz. Como a moça, coitadinha, tinha uma perturbação, mas se acalmava quando a mamãe falava no ouvido dela, que ela ficava escutando aquilo. Quando o demônio foi expulso, acabou, a mamãe não voltou mais e ela ficou curada, ficou liberta. Era uma perturbação, o diabo não queria, mas ele se apresentava como luz. As trevas cobriram a terra. Se você estudar sobre o anticristo, vai ser aquele que vai trazer solução para todo mundo. Que vai ser até adorado, que vai ser até aplaudido, mas nega a palavra de Deus. Então, veja, quando o Samuel foi na casa de Jessé, ele viu o Eliabe. O Eliabe é um rapaz de boa aparência, de grande estatura. Não quero espiritualizar a palavra, não quero fazer coisas, assim, vamos dizer assim, estranhas, não.
de maneira bem clara para você. Muita gente se engana às vezes com a aparência, e até coisas que são grandes, mas Deus olha para o coração. Deus olhou para o coração. Então, não quer dizer que uma coisa seja grande, tenha até boa aparência, que seja aprovado por Deus. Ô Samuel, não é ele não. Samuel, eu tenho rejeitado, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, o Senhor olha para o coração. Somos nós. Então, às vezes, nós estamos olhando para as coisas, pela aparência delas, que parecem boas. Eu lembro, já falei, há muitos anos, meu pai morreu em 75. Eu tenho um sobrinho que hoje é um jovem senhor de 47 anos, né? E ele era pequenininho, e meu pai tinha acabado de falecer, a minha irmã, a mãe dele, via como que um vulto no berço do meu sobrinho. Aí eu fui num lugar que meu pai ia, os amigos dele, e ele era como se fosse um auditório. Ele falou assim, você vai colocar o nome do seu pai, a data da encarnação, que é a data do nascimento, e vai colocar a data que ele desencarnou, que é a da morte, e o endereço de vocês. Porque um espírito mais evoluído vai até a sua casa avisar ao seu pai, ao espírito do seu pai, que ele não pertence mais a esse mundo, que ele pertence a outro plano. Bonitinho, né? Mas não é bíblico. Olha a boa aparência. Olha para a boa aparência. Isso é bom, poxa, é mesmo. Olha, você começa, tem lógica, não tem lógica? Olha que lógica. Quer dizer, ele morreu, mas a alma dele não crê ainda que ele morreu e fica ali assim, né? Querendo ficar ali apegado. Era o primeiro neto homem dele, ele já tinha tido duas meninas, e estava vindo agora, já tinha 4 meninas, 4 netas, era o primeiro neto. Então, na mente dele, que coisa lógica, bonita, boa aparência, mas não era. E Deus disse, não atente para a sua aparência, nem para todos os seus estados, porque eu tenho rejeitado. Deus rejeita isso. O que é a verdade é a palavra de Deus, mas as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, e as pessoas, por ausência da luz da palavra de Deus, começam a conviver com as trevas, achando que a treva é boa, e a treva não é boa, mas a pessoa começa a achar, até que ela conheça a luz. Aí a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você acabou de ler comigo, o que é a verdade? É a palavra de Deus. Aí você anda na palavra. Eu estou aqui como pastor, não estou aqui para pregar a minha vida, eu falei, estou aqui para pregar o que Deus está dando para nós. Não caia no espírito do engano. A palavra de Deus é a verdade. Aí poderia falar de mais coisas ainda, pessoa que acha que tem direito de ter o ódio porque a pessoa fez mal para ela. Não, você tem que andar na luz. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Meu Deus, essa pessoa me ofendeu, me machucou, me prejudicou, mas o Senhor quer que ela seja salva? Eu também quero. Mas não é falando com raiva, não, Deus, só quero porque o Senhor quer. Não, a Bíblia diz servir a Deus, com alegria, Deus, o Senhor quer, então eu vou querer. Então, ela me machucou muito, mas só tem misericórdia, então, que ela seja salva. Aí você vai começar a vencer, você vai começar a ter Deus na sua vida, o mover de Deus, o mover do Espírito, o poder de Deus se manifestando e grandes coisas acontecendo. Fica com essa palavra inicial, que tem muita coisa, mas eu tenho outra palavra depois, e hoje tem. Então tem muita coisa, tá bom? Vamos ver uma das campanhas, eu vou ver Catanduva, com a cidade de Catanduva. Tá bonito o salão, lá tem 2 salões, entenda bem, estava bonito, como Deus operou. Vamos lá, Catanduva. A equipe do pastor Jaime de Amorim Campos visitou a Igreja da Graça de Catanduva para um culto poderoso onde a palavra de Deus não poderia faltar. Todos nós aqui somos eternos. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Onde você vai estar daqui a 100 anos? Ah, pastor, no cemitério, não, foi estar o seu corpo. Ou no crematório, será? Não é verdade? Mas o seu espírito onde estará? Você tem que enxergar ao longe. Existe uma eternidade esperando por mim, esperando por você. Com os corações cheios de fé, após a oração, os milagres e testemunhos começam a acontecer. Mostra pra mim como é que o senhor estava andando. Segura a bengala ali. Mostra como é que o senhor estava andando. Na hora da oração. Assim. Como é que o senhor estava? Meu joelho, bico de papagaio, que eu não conseguia encolher a perna. Agora eu posso. Quanto tempo? Agora eu posso. Já faz uns 2 anos. 2 anos que a não dobrava, encolher assim por causa do bico de papagaio? Bico de papagaio no joelho. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. À frente.
Não fazia isso. Ela fazia assim, pessoal, e esse dedo não voltava. Agora, abaixa a mulher de Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. É o ombro. O ombro? É. Só não levantava o braço, não? Não levantava? Não. Até que altura levantava? É assim. Só assim. Agora vai. Obrigado, Jesus. Como é que você está mandando imita? Igual a senhorinha de 200 anos. Anda com uma mocinha de 50 agora. Vai lá. Vai andando. Vai soltando. Olha que bonito, pessoal. Foi ela que eu falei que estava vindo para cá? Foi ela que eu falei? Só veio para cá bem devagarzinho, não foi? Agora anda mais, vai andando, vai soltando. Ó. Vai voltando. Que bonito, hein? Não, eu estava continuando andando curvada, né? E o médico Como é que falou... você vai andando? Imita? Nossa, Igual aquela mulher da Bíblia. é. E agora? Olha aí, ó. Aqui, ó. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Como é que você está mandando, mulher de Deus? E eu não conseguia andar, eu andava... Como você está mandando? Agora eu estou andando, agora eu ergo o joelho, eu não podia erguer Como é pra que você cima. chegou aqui hoje? Eu cheguei muito bem, eu andava Nossa, assim. imita. Ai, assim, ó. Eu não andava assim de jeito nenhum. Oh, glória a Deus. Como é que você está mandando? Mais de anos. Imita aqui, pastor. Abre um pouquinho aqui para ela. Aqui. Imita aqui, por favor. Imita aqui pro Marcão ver a senhora aqui. Pera aí, irmãzinha, chega para cá. Isso. Imita como é que é. Agora, mulher de Deus, anda aí. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. A minha eu tenho bebico de papagaio, artrose na coluna, no joelho, no ombro. Papagaio é bom para imitar a gente, mamar. Hernia de disco e fibromialgia. O que você não faz? Eu não faço mais quase nada em casa, Fala só aqui, comida. Agora. Eu não posso agachar. Vai agachar em nome de Jesus. Vamos lá. Olha aí. Opa, vamos aqui, vamos contar uma história aqui, ó. Conta uma história comigo aqui. Tudo bem? Tudo. Tudo bem? Tudo bem. Já deu um beijo para a galinha uma vez? Já sim, no interior. Então tá bom, então levanta de novo. O Senhor é a tua força. Agora anda aqui em nome de Jesus com Glória a força. Deus. Oh, glória a Deus. Vai ter essa força. Deus é bom em todo o tempo. Obrigado, Senhor, por tantas maravilhas. E a Ele toda honra e toda glória, né, pessoal? Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Você vê, isso aí não é fácil de mágica, não, pessoal. As pessoas não são atores que foram pagos. Tem gente que fala isso, sabia? Atores que foram pagos e ali representaram muito bem, estão representando. Estou com grana para pagar para todo mundo ali. E ali foi só a metade, ainda tem mais ainda. A Bíblia dele não muda. Agora nós temos que doutrinar o nosso povo, não é só a cura, entende? Não é só de pão que viverá o homem, não é só da reunião da cura que você está vendo milagre. O povo tem que andar na palavra para andar na luz e ver mais de Deus ainda. Agora nós vamos para Atos capítulo 10. Hoje está polêmico, né? Atos 10, mas não é, a palavra de Deus ilumina. Atos 10. E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Que bonito, hein? Mesmo ele não conhecia Deus, ele orava, não sabia como se aproximar, mas orar a Deus do céu, Deus Criador, e fazia esmola. A caridade é bem vista por Deus. Era um povo que estava oprimido, você sabe, Israel, toda aquela região da Palestina, estava debaixo de uma opressão muito grande. Então, e ele socorria, fazia caridade para o povo, mesmo sendo ele um centurião, que é um capitão de 100 soldados. E diz: Agora, pois, envia homens a Jope e chama para mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. É muito bonita a direção de Deus, é tintim por tintim. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, se enviou a Jope.
E no dia seguinte, eles em seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Eu tenho que falar isso com os pastores. Esses homens que se destacaram, não só na Bíblia, mas na história do cristianismo, até na história recente da pregação do Evangelho, eles não são privilegiados. Eles não são os queridinhos do Senhor. São pessoas que se destacam porque, olha, subiu a hora a ser para orar. Ele vai buscar Deus, busca. E nós não temos uma hora de oração, temos que ter. Temos que, no bom sentido, pagar o preço, orar, buscar a Deus. Eu ontem fiz um desafio com os pastores, digo, olha, antes de terminar o ano, passe uma noite com o Senhor, fale para Ele. 10 da noite você começa, entra no seu quarto, fala com a família, eu estou num propósito, ninguém fala comigo, não. Aí você passa a noite até 5 horas da manhã, uma vigília entre você e Deus, ora, canta louvores, lê a Bíblia, como se fosse pregando para você mesmo. Aí volta a orar, volta a buscar Deus. Conta essa experiência com Deus. Mas antes de chegar, todo dia fala, 1 hora eu vou orar a Deus, 1 hora eu vou ficar com Deus, 1 hora eu vou me isolar, buscar. Vai mudar, irmão. Todo mundo precisa. Não leia Tiago 4:8, diz, chegai-vos a Deus, que Deus chegará a vós todos. Billy Graham falou, entenda bem, tudo que você dá para Deus, você vai receber mais. Se dá o seu tempo a Deus, Deus vai te dar mais tempo. As coisas vão correr, vamos dizer assim, acontecer mais na sua vida. Precisamos disso. Mas voltando para a mensagem de hoje. E tendo fome, quis comer. Enquanto eles preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, uma visão. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado por 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes, e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez ele disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. O que é isso, pastor Jaime? Somos nós, irmão, que às vezes olhamos para uma pessoa, conhecemos a história dela, mas esquecemos que o Senhor Deus purifica, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E às vezes nós tornamos preconceituosos em relação a alguém que já teve uma queda na vida, uma queda moral. Entenda, um tropeço na vida. E nós achamos que aquela pessoa é imunda. Quando alguém fala, aquele cara, eu conheço a história dele. Aquela mulher, eu conheço a história dela. Então, você conhece a história da queda, mas não conhece a história do arrependimento. Você não conhece a história dela aos pés do Senhor. Você não conhece a história dele com as lágrimas diante do Senhor. Que ele buscou arrependimento, mas nós somos preconceituosos. E como Pedro, não queremos ouvir a Deus. Ouvir o quê? Porque a Bíblia diz claramente, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue do seu Filho nos purifica de toda injustiça. E aí não cremos, quer dizer, nós sabemos do pecado da pessoa, sabemos do erro da pessoa, mas e o conserto dela com Deus? E o arrependimento? Nem procuramos ver o que a Bíblia diz, os frutos do arrependimento. Não, já conheço, não é a primeira vez. Pode ter sido mesmo, que tenha caído 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas cabe à Igreja de Cristo segurar essa pessoa, atender e orar para que ela fique de pé. Mas nós não costumamos fazer isso. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos em trevas. Ainda não estamos na luz como deveríamos. Se estivéssemos na luz, nós acreditaríamos na misericórdia de Deus. Nós acreditaríamos no amor de Deus. Nós somos como aquele fariseu que a mulher entrou, entenda bem, e foi aos pés do Senhor chorando, chorava muito. E enxugava os pés do Senhor, molhou com as lágrimas, e enxugava com o seu cabelo. Simão olhou e falou assim, esse homem não é profeta, não. Se esse homem fosse profeta mesmo, ele saberia quem é que está fazendo isso. Ô Simão, olha só, contou, uma pessoa devia tanto para uma, e foi perdoada, a outra devia tanto, e foi perdoada. Quem vai amar mais? Quem acha que vai amar mais a quem perdoou, né? A quem deu perdão? Eu disse, quem foi mais perdoado. Ele disse, pois é, irmão, eu entrei na tua casa e você não me deu água para lavar os pés. Essa mulher
molhou meus pés com as suas lágrimas. Ô Simão, você não me deu ósculo santo, não. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Simão, você não me deu uma toalha para enxugar, ela enxuga os meus pés com seus cabelos. Simão, a quem muito foi perdoado, muito amará. Ele entendeu o recado. Nós também temos que entender. E nós às vezes não queremos, ficamos e perdemos tudo. E ele poderia perder, mas não perdeu. Porque aí Deus mostrou para ele o que Deus estava falando. Estava falando a respeito daquilo. Olha só, versículo 17, estando Pedro, o que, pessoal? Duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão, e chamando perguntar se Simão, que tinha por sobrenome, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois e desce, e vais com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Não duvide da palavra de Deus. Deus faz de um pecador um santo homem de Deus. Deus faz de uma pecadora um santo homem de Deus. E principalmente quando é em relação ao passado. Se é o passado, bem é claro. 2 aos Coríntios 5,17. O que fala para nós? Assim que, se alguém está em Cristo, diga, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Ele é nova criatura. Mas o pastor Jaime, ele já tinha aceitado Jesus, eu fiquei sabendo disso, daquilo, tá bom? Então nós vamos olhar agora a palavra de Deus para ver como Deus é misericordioso. Já citei, mas quero ler. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas aí que vem o bonito, e nos, o quê? Purificar de toda injustiça. O que nós temos que ver é que aquela pessoa alcançou misericórdia. Por que ela alcançou a misericórdia? Ela está sendo bem sucedida, ela está agora? Não, nós temos que olhar para o versículo final, que eu não vou ler aqui, hoje tem Santa Ceia, eu vou ler que vai ser bem rápido. Provérbios 28, 13. Mas também não posso cortar a mensagem. O que diz Provérbios 28, 13? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará. É só você verificar. Ele deixou, então ele alcançou misericórdia. Não importa se ele fez, não importa se ela fez, se ele praticou, se ela praticou. Olhe agora, não importa, foi ontem. Agora você olha aquela pessoa, porque Deus a purificou se ela confessou. E se ela deixou, não é só confessar, é deixar. Você percebe, pelos frutos, se conhece a árvore, então vai verificando, você vai vendo os frutos daquela pessoa que realmente ela não só confessou, mas deixou, por isso ela alcançou misericórdia, por isso onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e aquele homem é santo, aquela mulher é santa, aquela pessoa passou a ser honesta, aquele homem passou a ser honesto, aquela pessoa passou a ter uma vida casta, uma vida na presença de Deus, porque isso é uma obra do Espírito Santo. E pode ser com você também. Deus quer você de pé. Se alguém disse, pastor Jaime, cara, eu já aprontei tanto que eu acho que eu não tenho mais jeito não, amigo. Se Deus perdoa você, não é só perdoar não, é para você se levantar. Terminei, eu falei de falar aqui, mas Deus não deixa. Vamos para Mateus 9. É bonito estar na presença de Deus. Mateus 9. Só a leitura para dar o entendimento. E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, o quê? Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Ele poderia ter questionado, mas eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para ser curado. Me trouxeram aqui. Ele não questionou, ele sabia que ele precisava do perdão dos pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou levanta-te, anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa.
Mas qual é o entendimento que Deus me deu? Que quando Deus perdoa você, não é para você ficar parado, não é para você se levantar e voltar para a vida, irmão. Não é ficar, desculpa a expressão, com aquela cara de Madalena arrependida, não briga comigo não, dona Madalena, né? De ficar assim, o que é? Eu sou um pecador perdoado. Não, se você foi perdoado é para voltar para a vida, é para voltar a viver. Seu passado foi apagado, Deus purificou. Não diga o que é imundo, o que Deus purificou. Pedro, levanta, mata, Senhor, isso é coisa imunda. Aquela pessoa imunda, eu fui imundo, foi, mas não é, agora é lavado no sangue de Jesus. Então, quando Deus perdoa uma pessoa é para voltar, Ele está dizendo para você, volta para a vida. Para de ficar de cabeça baixa, achando que todo mundo está olhando só o seu passado. Mas você é pastor Jaime, você está falando aí porque você não convive lá fora, você não sabe o que é isso, as pessoas só olham para o nosso passado. Começa a mostrar, irmão, porque o próprio Senhor vai mostrar para eles quem está ali. Quem está ali é um servo de Deus, é uma serva de Deus, é um homem lavado, é uma mulher lavada no sangue de Jesus. Glória a Deus, amém? Nós vamos fazer uma oração agora, pessoal. Agora não é do pecado, é depois, tá? De perdão. Agora é a campanha das 7 semanas, que já está faltando só 2 agora. Vai faltar só 18, 25 termina. E quem vai começar hoje pode vir aqui na frente. Pastor, eu quero começar. Aqui na frente é para colocar o propósito diante de Deus. Que teve de testemunho hoje, de dívida paga, teve um homem que era uma quantia enorme, pagou R$500, né? Que Deus fez, mas coisas lindas que Deus está fazendo. Pastor, eu quero colocar meu propósito. A maioria aqui já colocou o propósito no altar. Quem quer colocar hoje, vem aqui na frente, tá bom? Mas não vou demorar não, fiquem de pé todos que eu vou orar, isso, você continua na campanha, nós estamos na 2ª milha das 7 semanas, é a 2ª das 7 semanas, né? E Deus, alguém participar, vem. Você não pode ser Maria, vai com as outras, João vai com os outros, né? Se alguém for, eu vou também. Não, você quer apresentar um propósito aqui, vem. Propósito pela vida financeira, pela vida conjugal, isso, em nome de Jesus. Vem, não fica com vergonha não. Pela sua vida emocional, você vive com uma depressão, com pânico, vem. Você quer se libertar, entendeu, de uma tristeza talvez no coração, ou um caso financeiro, vem. Ou você que está, pastor, eu vi tanta gente curada de mancar, eu quero parar de mancar, quero aprender, levantar o meu braço todo, vem também, em nome de Jesus, não fica com vergonha não, tá bom? Não pode demorar mais, isso. Fecha os olhos, por favor, Pai. Nós estamos na antepenúltima semana e o Senhor fazendo maravilhas. E coisas lindas estão acontecendo. Meu Deus, é o Brasil e o mundo sendo alcançado pela graça. Eles estão aqui. Apresente seu propósito a Deus. Eu uno a minha fé com a fé deles, levanto a minha voz na autoridade, me dirijo ao mal e digo ao mal, saia. Saia da vida conjugal, da vida financeira, da vida profissional, saia do emocional da pessoa que vive com depressão, com pânico, com ansiedade, saia agora. Em nome de Jesus de Nazaré, nós estamos ordenando todo e qualquer tipo de ataque do diabo seja paralisado agora, seja a enfermidade, seja os maus pensamentos, seja a depressão, a opressão, onde você estiver atuando, Satanás, ouça a nossa voz e solte essa pessoa agora. É uma dor que persegue este homem, essa mulher, é uma enfermidade, é um mal que está alojado neste corpo. Sai deste corpo agora, sai dos músculos, sai dos nervos, sai dos ossos, sai das articulações, sai com essa dor de cabeça, essa enxaqueca ou qualquer outra doença ou qualquer outra enfermidade. Nós estamos mandando, ordenando, exigindo em nome de Jesus. Na autoridade desse nome, fora todo mal, a dores nas pernas, na junta, ou inflamação dos tendões, vai embora agora, rompimento dos tendões, essa dor está tremenda, essa dor está muito forte, saia, vai embora. Nós exigimos agora o emocional, o psíquico é curado, vai embora a depressão, pânico, ansiedade, peso na cabeça, dor no corpo, fora. Todo mal, o câncer que apareceu, saia em o nome de Jesus. Levante suas mãos. Jesus Cristo te dá saúde, porque para Deus não há impossível. Receba a sua bênção em nome de Jesus. Todos digam amém. Oh, glória a Deus. Jesus é bom, pessoal. Glória a Deus. Agora, aqui na frente, se acontecer alguma coisa, você fala, perna, braço, você mexe em nome de Jesus, ou dor na cabeça, e quem tem bênção para contar das 7 semanas, tem que contar também. E agora? E aí no meio de vocês? Alguém estava com essa dor na perna, no braço, que eu orei aqui, em nome de Jesus, dor de cabeça, pastor Leandro orou, levanta a mão, saiu, conta em nome de Jesus, não deixe de contar não. É muito importante seu testemunho. E das 7 semanas, tem alguém que ainda não contou a bênção, tem que contar, levanta a mão para contar, em nome de Jesus. Parece o primeiro, parece o segundo, um só. Vai lá, isso.
Conta aqui na frente, você aconteceu uma coisa? Fala, irmã, Branco. Hoje de manhã, e já há alguns dias, estava com muitas dores na minha perna esquerda, do pé até o joelho. E agora? E agora não estou sentindo nada. Tá sentindo. Não dobrava assim, não? Eu estava dobrando, mas estava doendo muito. Agora não dói, glória a Deus. Amém. Lá atrás, o que foi? Eu fiz o meu propósito com Deus, o meu propósito de 7 dias, e Deus me abençoou com uma dívida que eu tinha. Eu não esperava uma negociação e recebi uma glória de Deus de 80% de desconto, consegui quitar à vista a dívida. Graças a Deus. Jesus é bom. Tem muita gente testemunhando, o pessoal tem mais alguém, inventaram que saiu, Zé tem que contar. E do problema de saúde também, uma senhora tinha nódulo na tireoide, culto anterior, alguém deve ter visto. Ela iria marcar, estava cirurgia marcada, não vai marcar porque o nódulo desapareceu. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem que contar. Fala, irmão Verde. Eu estava na mão e assim no braço. Amém. Mais alguém, pessoal, em nome de Jesus, para contar? Vai lá, o Verde lá. Pastor, eu entrei na campanha das 7 semanas da casa própria. E essa semana a Caixa Econômica me ligou, dizendo que saiu meu apartamento. Foi financiado. A vitória, né? Pega ali, irmão, vai lá. Em nome de Jesus. Fala. Eu estava orando para minha amiga que estava doente, já operou, já está em casa, já está... Lá. É intercessão, tem que orar pelos enfermos, tudo. Pessoal, hoje não dá muito tempo não, tá bom? Sentem, por favor, em nome de Jesus. Vocês podem voltar para o lugar, depois vão dar o testemunho, tá bom? Vamos ver as missões. Olha aí, Jesus. Olha, você que também é um patrocinador, continue fiel. A nossa oração que o missionário fez, tem anunciado para vocês, pega quem não tem, passa lá os pastores, obreiros, cooperadores. Aqui, ó, tem o QR Code, é só abrir o celular na câmera e colocar aqui na frente. As informações passarão para o seu celular. Aqui atrás é a oração que ele pede para você fazer, não é rezar, é orar, colocando suas palavras também. Aqui dentro os países que alcançamos e aqui tem o importante, as contas para você depositar. Mesmo que você não seja patrocinador, pode pegar, tá bom? Vem. E você que quer levar para alguém também. Você de casa, o QR Code da revista está aí. Agora você pode mudar, vamos mudar para colocar o QR Code das contas, onde você pega as contas para as informações. Se a pessoa não consegue abrir, eu vou passar para o pessoal da rádio, você printa, tira foto, tá bom? Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. O Itaú é 0406, a conta é 42717-9. O Banco do Brasil é 0472-3, a conta é 62120-0. O Santander é 3795, a conta é 13000021-5. Se o banco é igual, eles vão pedir apenas a agência e conta. Mas se você tem conta no banco que a igreja não tem, diferente desses 4, você transfere desse que você tem, que a igreja não tem, para um dos que eu passei ali. O Bradesco é 237, vai pedir o código, né? 237 é o Bradesco, Itaú 341, Banco do Brasil 001, Santander 033, Banco, agência, conta, o nome da Igreja Internacional da Graça de Deus, o CNPJ 30.902.803/0001-00. Pelas lotéricas, você vai à lotérica e diga doação Show da Fé, código 3091-2065. O Pix, você usa a chave Pix, que é o CNPJ, tá bom? Faz. Toda igreja nossa ensinamos a fidelidade do dízimo, fidelidade para a prosperidade. No envelope nós colocamos as contas. A pessoa transfere da conta dela para a conta da igreja o valor do dízimo e manda o comprovante para a igreja que ela frequenta. O pessoal da sede, eu digo, até quem vem pode fazer isso. Só não esquece de mandar o comprovante, que é importante. 11 996 55 30 68. 11 996 55 30 68.